Para entender por que você chegou até aqui sem uma resposta real, preciso te contar o que aconteceu em 2002. Um estudo americano, o Women's Health Initiative, assustou o mundo médico. Em menos de 2 anos, as prescrições de terapia hormonal caíram 80% no Brasil e em boa parte do mundo. O problema é que as mulheres naquele estudo tinham em média 63 anos e haviam passado mais de uma década sem nenhuma reposição. Era uma população específica, com um perfil de risco específico. Mas a mensagem que chegou foi geral: hormônios são perigosos, aguente. E uma geração inteira de mulheres na perimenopausa perdeu acesso a um cuidado que poderia ter mudado os próximos 10 anos da vida delas. E depois desse susto, as faculdades de medicina nunca realmente consertaram o que deixaram para trás. Eu passei por uma residência nos anos 90 e posso te dizer, menopausa era uma nota de rodapé. Menos de 1 hora no currículo. Hoje, dependendo da instituição, ainda é assim. Resultado: médicos bem intencionados com formação insuficiente, que pedem exames padrão, olham os números dentro da faixa de referência e te mandam embora com um sorriso. Não porque não se importam, mas porque ninguém jamais os ensinou o que procurar. E enquanto a medicina recuava com medo, a indústria do bem-estar avançou. Preencheu o vazio com chás, fitoterápicos, suplementos e protocolos naturais, construindo um mercado de mais de 18 bilhões de dólares em cima desse abandono. E ao fundo de tudo estava o silêncio das suas mães. Passa, toda mulher passa por isso. Se aguenta. Essa frase atravessou gerações como diagnóstico. Cerca de 6 em cada 10 brasileiras, entre 48 e 65 anos, atravessam a transição menopausal sem nenhum acompanhamento especializado. É a mulher diagnosticada com depressão quando precisava de uma avaliação hormonal. É a mulher que passou por 3 consultórios diferentes, sem que ninguém usasse a palavra perimenopausa. O que os fitoestrogênios fazem no seu corpo é real. Eles se ligam aos receptores estrogênicos, mas a potência dessa ligação é entre 1.000 e 40.000 vezes inferior à do estradiol que o seu ovário produzia. É como tentar abrir uma fechadura de aço com uma chave moldada em cera. Encaixa, mas não gira. O que acontece no cérebro é onde tudo fica mais cruel. O estrogênio regula a síntese de serotonina, a densidade dos receptores serotonérgicos e o transportador que move essa molécula entre os neurônios. Quando o estradiol cai, esse sistema inteiro perde apoio. Estudos de neuroimagem documentam redução de até 32% na atividade serotonérgica nas regiões que controlam humor, atenção e memória operacional. Isso não é depressão, é neuroquímica de abstinência hormonal apresentando-se identicamente à depressão clínica. Eu passei por isso aos 52 anos. Lembro com precisão da manhã em que fiquei parada na beira da cama, sem conseguir nomear o que estava sentindo. Eu era médica, deveria reconhecer. E ainda assim fiquei imóvel.
Em 30 anos de clínica, já vi esse padrão milhares de vezes. Quando o estrogênio cai, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal perde a regulação. O cortisol cronicamente elevado armazena gordura visceral abdominal de forma independente de qualquer ingestão calórica. E tem uma molécula que quase nunca aparece no pedido de exames, a testosterona. Nas mulheres, ela regula energia muscular, disposição mental, libido e sensibilidade à insulina, e cai silenciosamente entre 40% e 60% entre os 40 e os 55 anos. A resistência à insulina acelera entre 30% e 50% nos primeiros 5 anos após a menopausa. Não é a sua alimentação que mudou, é a sua bioquímica. E a progesterona, que era o seu hormônio sedativo natural, caiu a níveis próximos de zero. A fragmentação do sono começa 2 a 3 anos antes de qualquer diagnóstico oficial. Você estava acordando às 3 da manhã antes mesmo de saber que havia um nome para isso. Enquanto isso, a densidade óssea começa a cair nos primeiros 5 a 7 anos após a menopausa, numa taxa que pode chegar a 20% de perda total. 20% do osso que você construiu a vida inteira desaparecendo em silêncio, sem dor. Eu ainda consigo ver o rosto dela. Vou chamá-la de Regina. 56 anos, 2 psiquiatras antes de chegar até mim. Antes de sentar, me disse: doutora, eu sinto que estou sumindo. Não é depressão. Eu já tive depressão antes. É diferente. É como se eu fosse ficando menos. Nenhum dos dois havia pedido um painel hormonal completo. Quando vi os resultados, FSH acima de 98, testosterona abaixo do limite detectável, soube imediatamente. Expliquei: isso não é psíquico, Regina, é neurobiológico. Ela abaixou a voz e perguntou: então não sou eu que estou quebrada? Não, eu disse. Você nunca esteve quebrada. Faltava a informação certa. A síndrome geniturinária da menopausa. Ressecamento vaginal, ardência, dispareunia, infecções urinárias recorrentes, atinge mais de 60% das mulheres. E menos de 1/4 recebe qualquer abordagem clínica. Diferente das ondas de calor, ela não regride sozinha, ela progride. E as taxas de depressão clinicamente significativa dobram na perimenopausa. 7 em cada 10 mulheres relatam o impacto real na saúde mental. E apenas 3 em cada 10 recebem suporte. O resto engole, acha que é fraqueza. Por fim, doença cardiovascular é a principal causa de morte entre mulheres acima de 60 anos. Supera todos os cânceres combinados. Esses sistemas não estão falhando separados. Estão falhando em cascata. Tem um momento em que uma mulher para e percebe: fiz tudo o que me pediram. Cortei o açúcar, dormi mais cedo, reduzi o estresse. E mesmo assim, o peso não foi. O sono continuou em pedaços.
As ondas continuaram acordando às 3 da manhã. É exatamente aí que a crença antiga racha. A crença de que era culpa sua. Não é envelhecimento. É uma mudança hormonal que ninguém te explicou. Nos primeiros 1 a 3 anos, as ondas de calor não somem, elas se cronificam. Privação crônica de sono compromete o córtex pré-frontal, a região que regula memória de trabalho, decisão e controle emocional. Por volta dos 3 anos, a síndrome geniturinária começa a mostrar o que realmente é. O tecido continua se atrofiando. As infecções chegam com mais frequência. Sem nenhum sintoma visível, o HDL cai, os triglicerídeos sobem, a pressão sobe. E a maioria das mulheres não está sendo monitorada para nada disso. Entre 5 e 10 anos, a perda óssea silenciosa aparece na densitometria. Entre as mulheres acima de 65 anos que sofrem fratura de quadril, cerca de 24% morrem dentro de 12 meses. Em 10 a 30 anos, a conta chega inteira. 1 em cada 2 mulheres acima de 50 vai sofrer uma fratura relacionada à osteoporose, metade. E 2 em cada 3 pessoas com Alzheimer no mundo são mulheres. E hoje, agora, ansiedade clinicamente significativa afeta a maioria das mulheres nessa transição. A maioria está gerenciando isso sozinha, convencida de que é fraqueza de caráter, não bioquímica hormonal. Convencida de que a mulher ao lado que parece bem é simplesmente mais forte. Ela não é mais forte. Ela está mais quieta sobre o mesmo sofrimento. Me conta aqui nos comentários qual desses sintomas é o que ninguém te avisou que ia chegar. Isso não foi falha sua. Foi um silêncio herdado, com custo físico mensurável. Então, aqui está o que muda a partir de agora. Não é uma nova lista de suplementos. É uma linguagem. Quando você sentar na próxima consulta, faça essas perguntas, exatamente com essas palavras. Doutor, qual é a sua formação específica em climatério e menopausa? Fez alguma atualização nos últimos 5 anos? Se a resposta for vaga, você já tem a informação que precisava. Depois, gostaria de solicitar um painel hormonal completo. Estradiol, testosterona total e livre, FSH, progesterona e tireoide completa com T4 livre, não só o TSH de rotina. Se você tem mais de 50 anos e ainda não fez densitometria óssea, peça. O exame se chama DEXA. Se o peso resiste sem mudança real na alimentação, acrescente insulina de jejum. E se disserem, está tudo dentro da faixa normal, enquanto você continua com sintomas. Entendo que os valores possam estar dentro da referência padrão, mas estou apresentando ondas de calor, sono fragmentado e ganho de peso abdominal sem alteração de dieta. E gostaria que essas queixas fossem investigadas como possíveis causas hormonais, não descartadas como estresse ou envelhecimento.
Para encontrar um especialista com formação real, procure médicos vinculados à Comissão de Climatério e Menopausa da Febrasgo ou membros da Sociedade Internacional da Menopausa. Você está pedindo ao mesmo sistema que te falhou que de uma hora para outra te sirva direito. Pode ser que o próximo médico resista, mas agora você tem a linguagem que esse sistema responde. Você não está falhando. Você simplesmente nunca recebeu a verdade sobre o que estava acontecendo dentro de você. A pergunta que eu quero que fique é mais ampla do que qualquer sintoma. Quantas mulheres ao seu redor estão atravessando o mesmo caminho, convencidas de que é fraqueza delas? A sua mãe atravessou assim, sem nome para o que sentia. Esse silêncio intergeracional só para quando alguém, você, decide quebrá-lo. No próximo vídeo, vou te mostrar como identificar, já na primeira consulta, se o médico à sua frente tem formação real nessa área. Me conta nos comentários o que essa conversa abriu em você. Eu leio todos. E se você conhece uma mulher que está atravessando isso agora, em silêncio, achando que é ela que está falhando, manda esse vídeo para ela. Cuide-se. Até o próximo.